Olá pessoal, aqui é o professor Guilherme de inglês do ProUniversidade. Vamos então a mais uma aula, tá? Nessa aula, voltando então a focar as nossas atenções à gramática usada na prova da UFSC, ok? Então vamos lá. Bom, a gente começa essa segunda aula observando algumas questões da UFSC, questões de vestibulares anteriores, certo? Nesta questão, vamos dar uma olhada no enunciado. Diz o enunciado: Select the prepositions which contains correct reference to the following words underlying the text. Então, é selecionar as proposições, né, 01, 02, 04, 8, 16, 32, que contém corretas referências para as seguintes palavras sublinhadas no texto. Gente, quando ele fala de referência, ele está falando de referência pronominal, os pronomes pessoais ou os pronomes interrogativos a assuntos que a gente viu na nossa primeira aula, certo? Então, a gente tem aqui o pronome who, que ele fala, que pronome que está no primeiro parágrafo, ele está falando, afirmando que refere-se a men, homens. Então, como a gente vai executar essa questão? Vamos dar uma olhada? Então, guarda só, who falou que se refere a men. Então, vamos dar uma olhadinha na parte do texto, tá? Que tem, então, o pronome who. Disse, a person who is always there for you. Como é que você vai achar a referência do pronome interrogativo? Simples, pessoal. O pronome interrogativo, como foi falado, se refere à palavra antecedente. Então, who vai se referir a person, certo? Então, a que palavra o pronome who se refere? A palavra person, certo? Então, na questão, ele falou que se refere a man. Falso, se refere a person. Continuando, agora a gente tem o pronome them, o pronome pessoal, o pronome do objeto, aquele pronome que vem depois do verbo, tá? É o pronome do plural, they, them, certo? Ele está dizendo que se refere a people. Bom, ok, them é um pronome do plural, tem que se referir a um substantivo no plural. People, pessoas. Então vamos dar uma olhada na parte do texto que traz o pronome them. Olha aqui. A great variety of factors play into the birth of a best friendship. The age and circumstances under which people meet and what first attracts them. Bom, esse pronome them é um pronome do plural que vai se referir a substantivos no plural. Que palavras estão no plural? O pronome se refere ao que vem antes dele, aos substantivos que vêm antes dele. O que está no plural que vem antes dele? Factors, ok? And circumstances. Tudo bem? Normalmente o pronome vai se referir ao nome, ao substantivo que está mais próximo dele. Uma grande variedade de fatores atuam no nascimento de uma melhor amizade. A idade e as circunstâncias sob a qual as pessoas se encontram, o que primeiramente as atrai. Então esse them está se referindo ao substantivo people, certo? Então, voltando aqui na nossa questão, está correto. Them refere-se a people. Ok, essa alternativa a gente vai selecionar, essa alternativa está correta. Which a best friendship. Vamos ver. A gente sabe que o pronome relativo which se refere a um objeto, ou a um animal. Então vamos dar uma olhada no trecho do texto que traz o which. No caso, para facilitar a vida do aluno, ele está colocando o parágrafo que a gente vai olhar. Até porque podem ter pronomes iguais, então ele está colocando aonde está o pronome. No caso aqui no parágrafo 2. Vamos olhar o pedacinho do texto. Está aqui, ó. Olha aqui o pronome que ele falou, which, tá? Lembrando, o pronome relativo, né? Which, e who, e that, refere-se ao que vem antes dele. O que vem antes dele? Está aqui. Age and circumstances. Então, which refere-se a esses dois termos antecedentes aqui.
lá no nosso exercício, ele falou que se refere a best friendship. Então está falso. Refere-se à idade e às circunstâncias. Seguindo então, o pronome it, do parágrafo 3. Ele falou aqui na questão que se refere a kick in the pants, um chute nas calças. Então a gente vai dar uma olhada lá na parte do texto, onde traz esse pronome. They will give you advice if you want it. And a kick in the pants if you need it. Normalmente no texto, eles vão sublinhar os pronomes ou palavras do texto que vão ser usadas nas questões, como está acontecendo aqui, ó. Então, it, esse it aqui, tá? Você vê que tem dois pronomes it, mas esse it está sublinhado. E é esse it que ele está perguntando ali, tá? Na questão. Então, esse it refere-se a quê? Você sabe que it é um pronome do singular. Esse pronome está vindo depois do verbo, é um pronome do objeto, e ele se refere ao quê? A kick in the pants. Diz lá, eles darão a você um conselho, se você quiser, conselho, it refere-se a conselho, então esse it refere-se a conselho, e a kick in the pants, if you want it, if you need it, e um chute nas calças, se você precisar disso. Disso o quê? Esse it refere-se a kick in the pants. Então, está correta a questão. Voltando lá, ó, it, a kick in the pants, então a gente marca, pois ela está correta. Whom. O whom, pronome, também pronome relativo, tá? Diz aqui na questão que está se referindo ao you. A gente vai achar no fragmento do texto o pronome whom e ver o termo antecedente a ele. Se for you, tá certo. Simples assim? Simples assim, gente. Vamos lá. Whom. A person to whom. Então, o pronome relativo refere-se ao termo antecedente. Qual o termo antecedente? A person. Então, whom está se referindo a person e não you, como sugere a questão. Olha lá. Olha lá. Está falso. Ok? E por último, aqui, they. O pronome they. They, no parágrafo 4, está dizendo que se refere a personal secrets. A gente sabe que they é um pronome do sujeito, é um pronome do plural, então tem que se referir ao que está no plural. Aqui está no plural? Está no plural. Então a gente vai olhar lá no fragmento do texto se realmente essa referência pronominal procede. Olha lá. A best friend is a person to whom you can tell your most embarrassing, revealing and damaging personal secrets. Ó, segredos pessoais, tá? With the full confidence they will never be repeated. Então, se they é um pronome do plural, a gente tem que achar referências de substantivos no plural que vem antes de they. Quais são essas referências? Apenas aqui. Personal secrets, tá? Então, they, se você traduzir, vai ficar mais fácil ainda. They will never be repeated. Elas nunca serão repetidas. Ou eles nunca serão repetidos, porque estamos falando de secrets, segredos. Certo? Viu como é fácil, gente? Olha lá. They, então, personal secrets, está correto, tá? E para você que nunca fez uma prova como essa aqui, somatória, você assinalou o que deve ser assinalado, o que está mandando o enunciado, no caso aqui as corretas, você soma aí e você tem, no caso aí, 42 é o resultado, e é isso que você vai marcar lá no seu cartão resposta, ok? Vamos seguir e vamos dar uma olhada em mais uma questão do vestibular. Nessa aqui, a ideia dela é mostrar o que está sendo exigido na questão. É o que eu estou circulando. E o que é isso? Como vimos também na nossa primeira aula, o que está circulado aqui são os pronomes interrogativos. Essa questão é uma questão muito comum no vestibular, tá? Então vamos dar uma olhada no enunciado dela. Which of the questions below can be answered according to the information contained in the text? Quais perguntas abaixo podem ser respondidas de acordo com a informação contida no texto? Então, ele está fazendo perguntas sobre o texto.
E como estão sendo feitas essas perguntas? Com os pronomes interrogativos, ok? Então, para você saber se a pergunta tem resposta no texto, logicamente você vai, né, ler o texto, para saber se essa pergunta tem resposta. Mas, primeiramente, se você não souber a tradução exata do pronome interrogativo, você não vai conseguir traduzir a pergunta, portanto, não vai saber se tem resposta. Daí a importância daquele assunto chamado pronomes interrogativos. Então, ele usou nessa questão which, o que, qual, quais, how many, quantos ou quantas. No caso aqui, ó, observe aqui que tem o substantivo no plural, ó, depois do how many. How long, quanto tempo. Where, onde. Who, quem. What kind, que tipo, certo? E por último, what também, o que, qual e quais, certo? Vamos seguir. Vamos explorar agora, gente, fazer uma revisão, uma breve revisão dos tempos verbais, tá? Verb tenses. Então a ideia aqui foi colocar algumas sentenças, e dessas sentenças a gente lembrar dos tempos verbais básicos, tá? Do presente, do passado e do futuro. Então temos aqui, John goes to his job by train every day. Quando a gente lê essa frase, a gente percebe no final dela, every day, todo dia. Então aqui a gente tem um tempo verbal que vai falar de rotina diária, de ações que se repetem, certo? Embaixo, do you know that the skin is the body's largest organ? Você sabe que a pele é o maior órgão do corpo? Então aqui a gente tem uma sentença interrogativa, olha aqui, utilizando o verbo auxiliar do. Então, pela presença do verbo auxiliar do e pela presença da desinência S, no caso ES ao verbo go, né, o sujeito he, a gente sabe que esse tempo verbal aqui é o simple present. Ok? Simple present tense. Aonde a gente utiliza o do e o does como verbos auxiliares, né? A gente utilizou o do, a gente vai poder utilizar, tem o don't, tem o does, o doesn't, ok? E isso você vai encontrar na nossa primeira unidade, ok? Da apostila. Nos dois segundos exemplos, temos aí, the teacher is explaining the new project. O que temos aqui? A gente tem o verbo to be, e a gente tem o verbo da ação com o ing. E esse ing aqui é o nosso NDO, o que em português chamamos de gerúndio, tá? Esse tempo verbal é para falar de uma ação que está acontecendo no momento da fala, uma ação que está acontecendo agora. Portanto, uma palavra comum a esse tempo verbal é a palavra now, ok? Que tem como sinônimo at this moment. At this moment, now, agora, tá? São sinônimos. O professor está explicando o novo projeto e embaixo é uma pergunta, olha aqui, ó. A pergunta, então, iniciada com o verbo to be, né? Are you working at this moment? Você está trabalhando agora, nesse momento? Então, essas sentenças, elas ilustram o tempo verbal chamado de present continuous. Present porque o verbo to be está no presente. Olha aqui, is e are, certo? E continuous porque a ação está em progresso. Continuous, tá? Lembrando que a palavra continuous pode, em algumas gramáticas, ser substituída por progressive, tá? Então você pode ter o nome do tempo verbal sendo present continuous ou present progressive, ok? Continuando ali, John and Julie will have dinner in a French restaurant tonight. Will have. Will. O que é will? O will é o verbo auxiliar do futuro. Essa palavra aqui é um verbo auxiliar. Ela não tem tradução, tá? O que ela faz então? Ela conjuga o verbo da ação, nesse caso have, no futuro. O verbo have é o verbo ter. Aqui, conjugado, vai ser John e Julie have dinner, no caso, jantarão, né? Jantarão em um restaurante francês tonight. Aqui você tem, então, um advérbio referindo-se ao futuro, esta noite, tá? Assim como temos tomorrow, como temos next, certo? São, então, expressões de tempo
associadas ao futuro. No caso, o tempo verbal é o simple future. Ok? Simple future. Lembrando que nós podemos fazer essa abreviação aqui, ó, apóstrofe LL, isso aqui pode ser a abreviação de will, tá, pessoal? Embaixo, também do simple future, I think your parents won't believe in this story. Eu tenho a forma negativa, tá? Won't, é a forma abreviada, tá bom? Podemos ter will not ou won't, ok? Então, simple future é o nome desse tempo verbal, tá bom? O verbo auxiliar, o will ou won't, coloca o verbo da ação, o verbo principal, no caso, no futuro. Eu acho que os seus pais não acreditarão nessa história, ok? O verbo believe, acreditar, aqui conjugado, won't believe, não acreditarão. Seguindo, a gente tem aqui uma frase eternizada pelos Beatles. Yesterday all my troubles seemed so far away. Já pelo início, pelo advérbio aqui, pela expressão de tempo, yesterday, que a gente sabe que é ontem, a gente conclui, juntamente com o verbo seemed, que está no passado, né? Como é que você que está no passado? Não só pela expressão de tempo, mas pela desinência ed. Como a gente faz para colocar um verbo no passado? Bom, colocar um verbo no passado é acrescentar a desinência ed a esse verbo, ok? Foi o que foi feito aqui. Seem é o verbo parecer, tá? Acrescentando ed, a gente conjugou ele no passado. Isso a gente chama, tá? Esse tipo de verbo são os verbos regulares, ok? Regular são os verbos regulares. São os verbos que têm, então, a desinência ed fazendo parte dele. Ok? They went to Greece last summer. Também está no passado. Como sabemos isso? Claro, observando a expressão de tempo last summer, no verão passado, no último verão, e observando o verbo, went, ok? Que é o passado do verbo ir, do verbo go. Go, passado, went, ok? Esse verbo aqui, ele não recebe a desinência de, então ele é chamado de verbo irregular, ok? O verbo irregular, tá bom? O nome do tempo verbal, simple past tense. Simple past tense. Certo? Continuando nossa revisão de tempos verbais. We are going to visit China next vacations. It's going to rain very soon. Aqui eu tenho essa forma de futuro, chamado de futuro imediato. É um futuro cuja ação a gente sabe que vai acontecer, ok? Que uma ação que foi planejada. Ela é formada, esse tempo verbal é formado pelo be, ok? Mais o going to. No caso, o be no presente. Então, am, is e are. I am going to, you are going to, he, she, it is going to. Certo? Nós vamos visitar a China nas próximas férias. Aqui é outra palavrinha que faz referência ao futuro, a palavra next. It's going to rain very soon. Vai chover em breve, muito brevemente. É a palavra soon, que dá essa ideia de futuro, certo? Lembrando que, na linguagem informal, há a possibilidade de termos a forma gonna, que é a contração de going to, ok? Aqui, você tem o passado de novo, com o uso do verbo auxiliar did. Did you invite your American friend to the party? Tá? Então, o did, assim como as palavras, expressões do passado yesterday, last, tá? Assim como os verbos regulares e os verbos irregulares, né? Formam
o simple past, tá? No caso aqui, did é o verbo auxiliar do simple past tense, tá bom? Então essas orações todas estão fazendo parte do simple past tense, ok? E, que não tinha falado anteriormente, o uso do verbo auxiliar did, ok? The children were playing in the backyard when the rain started. As crianças estavam brincando no quintal quando a chuva começou. Aqui a gente tem dois tempos verbais atuando, tá? A gente tem na segunda oração, quando a chuva começou, nós temos simple past, tá aqui, o simple past tense, e o tempo verbal were playing, pensa, olha só, a ação estava em progresso. A gente viu o present continuous, quando a ação está em progresso. Aqui, a ação ela estava em progresso. As crianças estavam brincando no quintal. Então, lá era o present continuous. Aqui você tem o past continuous, tá? Past continuous, certo? Ou past progressive, como a gente vê a outra possibilidade da palavra contínuo ser usada, tá? Então, como é que eu formo esse tempo verbal? Uso were, dependendo do meu sujeito, were para o plural e para you were, né? E was, que eu vou usar para I, eu vou usar para he, eu vou usar para she e vou usar para it. Was, ok? Olha aqui. Was he teaching the news, watching the news before the blackout? Ele estava assistindo as notícias antes do blackout? Aqui a gente fez uma pergunta, olha aqui o ponto de interrogação, exclamation mark, the question mark, né? E aqui was he watching, tá? Ele estava assistindo. Então temos o he é o sujeito, como o he é o sujeito, o verbo auxiliar was, o verbo da ação com a desinência ing, ok? Vamos lá. I have been very busy lately. Eu estive ou tenho estado muito ocupado ultimamente. Então aqui a gente tem esse tempo verbal, tá? Que ele é formado pelo have e o verbo no particípio. Ou, nesse exemplo, a gente vê a outra possibilidade. É uma pergunta. Has Mary gone to Europe? A Mary foi para a Europa? Então eu tenho o has e mais o particípio. Então, é o tempo verbal chamado present perfect, tá? A formação dele é uma formação onde o verbo has ou o have são os verbos auxiliares, tá? Tanto que a gente está usando aqui, ó, para fazer a pergunta, o has. Eu não preciso usar outro verbo auxiliar, eles já são os verbos auxiliares, tá? E além deles, como verbos auxiliares, temos a forma verbal, temos o verbo da ação, que é o verbo principal, ele vai estar na forma do particípio passado, past participle, tá? Tá aqui, ó. Gone. Numa lista de verbos, a gente tem o verbo go, o passado dele, que é went, e o particípio, que é gone. Essa forma utilizada aqui, tá bom? Embaixo, tá? Parece igual, mas a gente tem aqui um detalhe, ó. We've been studying English for 20 years. Nós estamos estudando inglês há 20 anos. Aqui você tem o verbo have, né? Porque quando temos a apóstrofe VE, isso aqui é a abreviação de have, tá? Temos o have, temos o been, e temos o verbo da ação, tá? O verbo da ação, que é o verbo principal, com o ing. No caso aqui, o verbo study. Isso aqui é usado para falar de uma ação que começou no passado e ainda está em progresso. Isso é chamado de present perfect continuous. Também é present perfect, tá? Mas é o present perfect continuous. Tá? A ação que começou no passado e ainda está acontecendo no momento presente, tá? Present perfect continuous. Ok. Tudo bem? It has been raining since Friday. Está chovendo desde sexta-feira. Está aqui, ó. Começou no passado
ainda está acontecendo. Tudo bem? Ó, o verbo has, o been e mais o verbo da ação com ing. Detalhe, o verbo has, ele pode ser abreviado. Eu poderia abreviar assim, ó. Então, apóstrofe s também pode ser has. E o último tempo verbal é esse aqui. When I awoke, my brother had left school. Temos duas ações no passado. Quando eu despertei, o meu irmão tinha ido para a escola, tinha saído para a escola. Tá? Então, eu tenho duas ações no passado. Quero mostrar, dentre essas duas ações, qual aconteceu mais no passado. Eu uso, então, esse tempo verbal, aonde o verbo auxiliar é o had, e mais o verbo da ação, né? O verbo da ação ele vai estar no particípio também. Past participle, particípio passado. Tá? Então, aqui você tem o had como verbo auxiliar. Ok? Para falar de uma ação anterior ao passado. Duas ações no passado, a que aconteceu mais no passado é utilizada, então, com esse tempo verbal chamado past perfect. Tá? Ok? Present, lembra? Present perfect é has e have, mas o verbo no particípio. E o past perfect é o had, mais o particípio. Tá bom? Gente, quando temos um texto, esse texto foi tirado de uma prova da UFSC, né? Temos aqui 2 parágrafos. Vamos ter os tempos verbais todos vindo juntos, ok? Então, o conhecimento de tempos verbais é importante porque o texto ele vai vir com vários tempos verbais, às vezes vários tempos verbais num mesmo parágrafo. Dando uma olhada aqui nesses 2 parágrafos, ó, it's hard to believe. A gente tem aqui, ó, it's, simple present. E aí, continuando lendo, ó, it's hard to believe that a game as fast and exciting as soccer had its origin in a religious ceremony several thousand years ago. Ó, então a gente tem o presente, simple present, aqui já o had, simple past, ok? Se a gente continuar lendo, ó, at that time the contest was, então aqui was, certo? Também simple past, ok? Ó, they divided the teams in fought with sticks over a round stone. Então temos também, de novo, o simple past. Já no último parágrafo do texto, a gente vai ter misturado o passado, tá? Olha aqui, perhaps sport like music could be called, poderia ser chamado. Então temos o passado também, tá? E o tempo verbal que logo falei, que é o present perfect. Certainly they have done much to bring people from different countries together and to improve understanding among them. Olha aqui, ó, have done, present perfect. O verbo have como auxiliar e o particípio, no caso, o particípio do have do verbo do. Do, did, done. E para finalizar, through friendly competition, players and spectators alike have learned, de novo aparecendo aqui o present perfect, o have como auxiliar e o outro verbo no particípio, tá? They have learned that people everywhere are, olha aqui, simple present, very much the same. And that everyone appreciates, todos apreciam, simple present, good sportsmanship and fair play. Então, gente, o domínio dos tempos verbais é muito importante e vai ajudar muito na tradução dos textos, ok? Muito obrigado, aquele abraço